aí a partir de agora. Tá bom? Então, boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos iniciando agora a última reunião de estudos desse livro do Cheikh Anta Diop. Hoje quem vai fazer a exposição, professor Nazito, quem vai fazer a mediação, professor Aldo. É o 13º capítulo, nossa 15ª reunião. Então, já passo a palavra ao professor Aldo, ele se apresenta, depois apresenta o Nazito, o Nazito se apresenta, e vamos iniciar, então, essa reunião. Tá bom? Lembrando a todos para manter os microfones desligados, para não dar interferência na fala do professor, tá bom? Então, professor Aldo, a palavra é com você. Ok, obrigado, Neuza, obrigado a todos e todas que estão aqui nesta atividade. Dizer que foi um desafio, está sendo um desafio para a Profib organizar esse debate, organizar essa leitura coletiva dos livros, mas também está sendo uma experiência fantástica. É como que uma universidade virtual e nós estamos mergulhando neste vasto conhecimento e certamente todos nós, em todas as aulas, sempre saímos ao final bem superior, bem maior do que quando iniciamos essas aulas. O debate de hoje é o 13º ou 13, né? 13º capítulo, início da história da humanidade. Aí 2 pontos, né, como está no título, evolução do mundo preto. E é um debate que está contido nas páginas 517 a 543. E quem vai fazer a exposição é o Nazito. Nazito é um companheiro que estamos, já nos conhecemos há pouco tempo, mas o suficiente para dizer que é um grande companheiro dessas batalhas e assume esse compromisso dessas aulas, dessas exposições, e também é um importante estudioso da questão do Egito e faz parte, inclusive, do seu trabalho de doutorado. Nazito, é contigo então, meu irmão. Fique à vontade, acho que uns 20 a 25 minutos tá bom, para que possamos depois abrir a palavra para as pessoas, para os demais participantes aqui. Tudo bem? Então vamos lá. É contigo. Se apresente, por favor, e já pode começar. Opa, boa noite a todas, a todos e todes. Obrigado, Aldo, obrigado, Neuza, obrigado a vocês que já estão aqui. Bom, eu, de fato, estou fazendo doutorado em filosofia, né, sobre a temática da filosofia africana, né, sobre, na verdade, assim, particularmente sobre a filosofia egípcia e mais ainda especificamente acerca da Maat, né, mais especificamente o conceito filosófico de Maat. E para eu chegar até ao conceito filosófico de Maat, eu preciso provar a existência da filosofia egípcia, que, como vocês bem sabem, a academia não aceita, não é? Em geral, as universidades, muitos professores de filosofia não concordam, né, com essa tese, né, com essa ideia da teoria da filosofia africana. Bom, a gente não vai, eu não vou trazer essas questões
nesta apresentação, senão, não é, para, como foi dito aí por Aldo, né, eu vou tratar aqui, né, da questão do livro, né, do Sheikh Anta Diop, não é, que se tornou para nós uma referência, né, que já era uma referência, e mais ainda, né, depois da leitura desse material, não é, que aqui trouxemos, nós ficamos ainda mais, como bem disse Aldo, né, nós saímos daqui mais energizados, né, mais cheios, né, de conhecimentos, não é? Ou pelo menos, né, com aquela vocação, com aquele intuito, com o desejo de conhecer sempre mais. E é isso, não é? É isso que fica para nós e que está ficando para nós. Eu vou fazer uma apresentação assim, de alguns pontos, né, que eu li, né, no texto. Deixa eu tirar aqui, acho que está... deixa eu passar aqui, parece que está aqui já praticamente no final. Deixa eu entrar aqui no meu slide. Vamos... Opa! Aí, não é? Penso que vocês estão vendo. Confirma, Neuza? Tá dando para ver aí, Aldo? Ok. Sim. Ok. Ok, certo. Muito obrigado. Então, vamos passar, então, as questões, né, como eu disse, alguns pontos, né, que eu extraí, não é, do capítulo 13, né, acerca da discussão, né, de uma clássica já, podemos dizer, uma clássica discussão acerca da origem do homem, não é? Ou o início, né, como o capítulo faz referência, né, início da história da humanidade e a evolução do mundo preto, né, como enfatiza Diop, não é? A evolução do mundo preto. E nós veremos, né, como Diop, né, como Diop conseguiu provar essa evolução do mundo preto, como ele conseguiu mostrar que lá atrás, né, lá na pré-história, né, lá naqueles períodos, principalmente no Paleolítico, no superior, estava ali presente, não é? Estava ali, já havia presença, não é? E, aliás, a primeira presença, né, de fato, foi demonstrado pela arqueologia posteriormente, não é? Que a presença, né, dos fósseis ali eram referentes, não é? Fósseis, né, de homem negro, não é? Ou como nós vamos entender aqui, ou, né, já termos passado, né, por essa por essa discussão, por essa descrição, tá, acerca do Homo sapiens, né, o homem moderno, né, o Homo sapiens é o homem africano, não é? Enfim, então, o que ele inicialmente, o que ele primeiro coloca é isso aqui, né, ele vai remontar as principais etapas, né, da evolução do mundo preto desde o aparecimento do Homo sapiens, né, beleza, não é? Então, vejam, né, que o Diop é bastante, eu creio que eu somente não, eu sozinho não, acredito que todos e todas aqui, assim, entenderam que o Diop é muito sincero, muito honesto, intelectualmente falando, não é? Enfim, né? Se existe alguma coisa, algum dado, não é, que não ficou claro, ele diz, bom, isso aqui não ficou claro, não é? Então, espera aí, vamos aguardar, e por aí vai, não é? Eu creio que
nós aqui aprendemos isso, né, da parte dele, né, assim, de entender que o Diop é bastante honesto, intelectualmente falando. Então, por isso que, para ele, né, esse quadro, né, apresenta lacunas. Que quadro? Né? Essa amostra, nessas amostras, não né, da evolução, não é, do Homo sapiens, até se formar o Homo sapiens, esse quadro apresenta lacunas, incertezas, mas também esclarecimentos. Né? Mas também esclarecimentos. E a investigação, né, que ele faz, né, que ele fez, vai desde a pré-história, né, conforme eu falei há pouco, desde a pré-história até o aparecimento dos estados modernos. E ele, é interessante, né, assim, a colocação que ele faz sobre a Idade Média, ao dizer que a Idade Média, e isso não nos espanta, né, não nos torna, não é estranho para nós, né, saber e entender que a Idade Média é o período mais problemático para a compreensão da história da humanidade. As razões, nós bem sabemos, não vamos aqui fazer essas colocações, para não atrasar aqui a matéria, né, que nos interessa, o contexto aqui que nos interessa. Bom, depois disso, falando, aí ele vai tratar sobre a prioridade do fator negro na história da humanidade. Ou seja, ele, de fato, ele vai mostrar que existe, né, que existia, né, as amostras foram evidentes, sobre a existência, né, do negro, do negro na história da humanidade, do homem negro, do homem africano, mais objetivamente falando. Então, a pesquisa sobre a origem da humanidade, desenvolvida por Diop, mostra-lhe as primeiras conclusões. E aí ele vai, claro, revelando, essas conclusões ao longo do texto. E a primeira delas, ele fala justamente isso aqui, ele diz que a espécie humana moderna, chamada de Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 40 mil anos, depois de um processo evolutivo de milhões de anos. Então, essa conclusão, a qual chegou Diop, foi uma conclusão, foi uma afirmação contundente, foi uma afirmação precisa, nós vamos ver, ou podemos perceber, como, de fato, durante esse estudo, essa pesquisa, desenvolvida por Diop, uma vez que ele também fez pesquisas arqueológicas, em fósseis, e aí ele também teve, a oportunidade, de comprovar, de fazer as medições, do crânio, das mandíbulas, são diversos fatores, acerca, da estrutura, do ser humano, do homem negro, que, inclusive, ele descreve ao longo do texto. Ele fala muito sobre essa questão, e lá no final, ele, de fato, apresenta inclusive, vários autores, europeus, e arqueólogos, que fizeram essa mesma pesquisa, muitos deles tentando enfraquecer a pesquisa do próprio Diop. Então, depois disso,
depois, né, de dizer que o Homo sapiens, né, o homem moderno, né, surgiu na África há cerca de 40 mil anos, que aí a gente, claro, como eu disse há pouco, não é, não se e como, aliás, o próprio Diop, não é, mostra no texto, não se trata, né, de uma precisão, né, foi há 40 mil anos, né, é aproximadamente, né, há cerca de 40 mil anos, né, é um número aproximado, pode ser mais, pode ser até bem mais, pode ser menos. Bom, menos, na verdade, parece-me que não há esse indício, né, não, eu percebi, né, através do que li, em menos de 40 mil anos, isso não seria possível, né, de acordo com esses estudos, né, e o Diop mesmo fala há cerca de 40 mil anos. Então, referindo-se à pesquisa, agora, né, de outros autores, né, no caso, a pesquisa de Marcelin Boule e Henri Valois, né, sobre, né, os homens fósseis, e mais precisamente sobre a raça Grimaldi, né, disseram objetivamente que os fósseis encontrados eram negroides, cujos crânios são grandes. Não é? Então, assim, de forma bem sucinta, não é? Ele apresentou, né, o Diop apresentou as constatações, não é, de outros autores, né, no caso aqui, né, do Marcelin Boule e Henri Valois, não é, que também não é, disseram, não é, objetivamente, né, que os fósseis encontrados eram negroides, não é, e os crânios eram grandes. Não é? É interessante, assim, isso me chamou a atenção, isso me chamou a atenção, me chamou a atenção de um texto, né, de um texto que eu li, esse texto eu li na graduação em filosofia, inclusive um texto de lógica, né, raciocínio lógico, e em que o autor dizia mais ou menos assim, não é? Dizia que homens de cabeça grande, né, são considerados homens inteligentes. Não é? Isso me levou, né, a essa lembrança, né, me levou a ter essa lembrança. E os crânios encontrados, não é, analisados, não é, pela arqueologia, foram também considerados grandes, ou seja, né, os homens, os africanos também eram homens inteligentes, não é? Fazendo essa referência, essa tabela. Bom, e outras conclusões, né, do Diop, não é, fazendo referência, né, a esses fatos, né, que eu acabei de citar, mas também a outros, não é, porque na verdade ele faz referência a várias pesquisas, né, a vários autores, né, sobretudo franceses, mas ele diz o quê? Ele diz sobre esses fatos, não é, tais fatos, abre aspas, tais são os fatos revelados pela arqueologia. Com a força desta evidência, devemos reconhecer com toda a objetividade que o primeiro Homo sapiens era um negroide, e que as outras raças branca e amarela apareceram mais tarde, seguindo diferenciações cujas causas físicas ainda escapam à ciência, fecha-se aspas. Então, vejam como, assim, eu trouxe aqui, né, uma citação do próprio Diop, não é, né, que fez uma colocação conclusiva, não é, acerca, né, dos fatos revelados pela arqueologia, não é, e, portanto, não é, concluindo, não é, deduzindo que
o primeiro Homo sapiens era um negroide. Já já vamos falar sobre esse termo negroide, né, que o próprio Diop chama atenção, mas por hora fiquemos aqui, né, aqui nesse raciocínio de que o primeiro homem era negroide, negro, portanto, não é? Vai dizer Diop, e que as outras raças, branca e amarela, apareceram depois, né? Apareceram mais tarde. Não é? Bom, beleza, não é? Então, dito isto, né, vamos às questões seguintes, né? Substituição de fatos por hipóteses, né? O que houve, né, o que o Diop demonstrou, né? O que ele também demonstrou acerca dessa questão, não é que os estudiosos, né, muitos estudiosos, conforme eu falei há pouco, muitos deles se recusaram a aceitar fatos confirmados pela ciência, né, pela própria arqueologia, não é? E de fato, não é? De fato, eles fizeram de tudo, né? Escreveram textos, tentaram demonstrar provas fraudulentas, inclusive, não é? Para desmerecer, né? Para distanciar a verdade, né, a qual já havia chegado o Cheikh Anta Diop sobre, não é, né, sobre o fato de que o homem negro, o Homo sapiens, o homem moderno, não é, era negro, não é? Eles fizeram de tudo para desfazer, não é, essa ideia, né, para é como se quisesse desmascarar, não é? Como se o Diop, né, tivesse feito uma pesquisa fraudulenta, uma pesquisa errada, não é? Ou falaciosa, não é? E, portanto, ele deveria ser desmascarado, né? Deveria ser desmentido. E, obviamente, que isso não aconteceu, não é? A tese eurocentrista afirma que o fato do homem negro anteceder o branco e o amarelo é considerado apenas uma hipótese. Isso queriam dizer eles, né? Os cientistas eurocêntricos, né? Sobretudo franceses, ingleses, enfim, europeus, né? Enfim, europeus ocidentais. Afinal de contas, nós ainda podemos perceber, né, que entre nós, não é, há quem duvide, né, dessa hipótese, ou melhor, dessa tese, né, dessa tese confirmada, não é? É óbvio que mesmo assim, né, o Diop, né, em alguns momentos, né, do texto, ele fala que, bom, até agora, não é, a gente está falando, né, a gente está falando de um texto, salvo engano, não é? Salvo engano, foi escrito ali nos anos 50, não é? Ali nos anos 50, acho que me parece que foi isso, né? Se estiver enganado, aí alguém souber do ano né, da revelação desse livro, não é? Pode dizer, mas salvo engano, ali pelos idos, né, dos anos 50, né, do século passado. E naquele momento, né, o Diop, 50 ou 60, não é? Naquele momento, o Diop, né, dizia que, bem, até agora, não é, o que a arqueologia revelou foi isso. Né? Foi isso aqui, foi o quê? A tese que afirma a originalidade negra do negro, né, do homem negro, da mulher negra, sobre a origem, né, da humanidade, né, em relação à origem da humanidade. Todavia, apesar das investidas, né, contra as revelações científicas acerca da originalidade do ser humano ser negro, a única conclusão a que se chegou é que os primeiros seres humanos eram negros, né? O que
eu já venho pontuando aqui. E agora, né, chegamos ao texto, né, ao termo, melhor dizendo, né, que eu, né, mencionei há pouco, que é o termo negroide, né? O que significa o termo negroide, gente? Não é? Então, o próprio Diop, né, no seu texto, ele fala exatamente isso aí, né, que nós podemos ler, né? Esse primeiro ponto aqui, né? Ele afirma em alto e bom som que o uso do termo negroide é ilusório, não é? Esse termo foi inventado pelos europeus, não é? Ele diz isso, exatamente isso. E de acordo, e aí eu consultei, né, eu ainda tive um tempinho e consultei o Larousse, né, o dicionário francês, né, La Petite Larousse, e de acordo com esse dicionário, com esse grande, né, grandioso dicionário, né, Larousse, o termo é racista. Né, o termo é racista e o Diop chamou atenção para isso, né, que o termo foi inventado, né, o termo foi inventado pelos europeus. Né, aí eu consultei também, gente, o nosso Aurélio. E no Aurélio, né, ele fala isso aqui, né, apenas diz isso aí, né, que negroide é parecido com os negros, né, um termo parecido, algo, né, que é parecido com os negros, portanto, trata-se de um indivíduo semelhante aos negros. Porém, brancoide, seu oposto, não existe, né, e o próprio Diop diz isso, não é? Ora, por que é que existe negroide e não existe brancoide, não é mesmo? Pois é, não é? É algo, né? É algo que nos leva a pensar, né? Que nos leva né, a questionar, né? Por que uma coisa e não outra, não é? Por que isso e não aquilo? Mas enfim, portanto, o uso, né, do termo negroide é ilusório, como o próprio Diop falou, e portanto, trata-se de uma invenção, né, de uma criação, né, não se sabe de onde, mas o fato é que esse termo, aliás, ele aparece muito, aparece bastante no texto, e o próprio Diop faz uso dele, né, mas, enfim, ele já havia esclarecido, não é, acerca do contexto, ou melhor, não é, acerca da semântica, não é, do termo, e, portanto, a gente já deverá saber usar, não é? Já sabe como fazer quando for usá-lo. Inclusive, uma outra questão, né, que me chamou a atenção, gente, sobre isso, é quando nós olhamos o termo negro no dicionário. E me parece que já houve algumas colocações aqui no grupo, aqui na aula, sobre o termo negro, né? Nós, quando a gente abre o dicionário e lê o significado, né, do termo negro, aí a gente vê uma série, né, de descrições pejorativas, né, de descrições que não condiz, né, com o homem e a mulher, com o ser humano negro. Bom, e aí não sei se aqui deve ter, não sei, né, professor, professora, né, de português, não que aí depois poderia explicar melhor essa questão. Bom, eu como leigo nessa questão, né, sobre essa questão, digamos, né, de significado, né, dos termos, embora, né, nós também, claro, nós lidamos, né, com isso, né, na filosofia, evidentemente, mas, e, claro, a gente entende que quando diz que se trata, né, de algo escuro, né, de algo
eu não fiz questão né, de memorizar os termos pejorativos que estão lá, mas aparece sujo, não é? Aparece essa palavra sujo, referente a algo sujo, né? Algo, ou seja, um negro. E aparece também né, assim, no sentido de dizer que que o negro, embora esteja lá no texto, né, no dicionário, não é? No significado, em um dos significados, em se tratando de um outro contexto, né, não se referindo exatamente ao ser humano negro, mas me parece que isso merece me parece que essa questão, não é, merece uma reflexão e, quem sabe, até uma reparação, uma revisão, não é? Bom, é o que me parece. Mas depois alguém aí, né, nos comentários, vão aí fazer alguma colocação, né, e eu espero que venha essa questão, apareça essa questão. Bem, depois disso, né, vem as tentativas do eurocentrismo, né, para enfraquecer as teses de Diop, né, que, aliás, foram muitas, né, essas tentativas, conforme eu falei há pouco, não é? Depois ele vai enlarguecer mais, né, essa questão, né, vai ampliar mais no seu texto essas tentativas, né, e a partir daí ele cita outros cientistas, né, outros autores que vão tentar fazer isso, não é? Então, a existência, né, hipotética, né, de um Homo sapiens arcaico, inclusive, essa é uma questão bem interessante, deixa eu só terminar aqui de ler, né, a existência hipotética de um Homo sapiens arcaico perdeu muito apoio desde a descoberta de que aquele homem de Piltdown era uma fraude. Então, o fato é que essas tentativas, né, do eurocentrismo, não é, enfraquecer as teses, né, de Sheikh Anta Diop, não é, apesar dessas muitas tentativas e, enfim, né, de textos escritos, né, de falácias, não é, emitidas através de jornais, através da mídia, na verdade, através né, de livros, não tiveram êxito, né, não foram bem sucedidas, não é? Mas eu quero chamar atenção a essa questão aqui, essa descoberta, né, de que aquele homem de Pitandal era uma fraude. Isso me chamou a atenção, né, quando o próprio Diop, né, falou isso, que os cientistas, né, os cientistas europeus, sobretudo franceses, não esses cientistas franceses, né, queriam dizer, não é, que o homem Grimaldi, né, o homem Grimaldi, que é um homem oriundo da África, né, um homem oriundo da África, o fóssil, né, desse homem Grimaldi, não é de origem africana, né, de acordo com o Diop. A partir dele, ou a partir daí, não é? A partir daí surgiu uma hipótese, né, sobre esse homem de Pintidal, que na verdade foi um fóssil, né? Foi um fóssil forjado, né? Foi um fóssil criado por um cientista, não é? Por um cientista oposto, contrário, não é? Às teses de Diop. Né, que pegou um crânio, né, humano, né, envelhecido, e juntou com uma mandíbula, né, de um macaco,
enfim, e aí queria dizer que que já existia, deixa eu refazer aqui o meu raciocínio, né? Aquele homem de Pindal era uma fraude, exato, né? Esse crânio, não é? Esse crânio teria sido descoberto, né, em 1935, né? Está aqui no texto. Mas esse crânio, né, que também seria o verdadeiro crânio, né, do Homo sapiens, ele não, sim, e ele foi encontrado, salvo engano, ali na Inglaterra, né, se eu não me engano, e ele não teria não teria se originado da África, né, a sua origem não seria africana. E essa farsa, na verdade, não é, durou 40 anos, né, 40 anos, e o Diop simplesmente provou, né, que ela era, de fato, uma farsa. Não é? Ou seja, não é, nós percebemos como, né, os cientistas, né, como a ciência, né, tentou desmerecer, tentou, não desfazer as teses, né, do nosso Sheikh Anta Diop, mas não conseguiu, né? O fato é esse. Além disso, né, segue depois dessa constatação, né, da fraude, né, a fraude que durou 40 anos, porque não era, né, não era um fóssil legítimo, né, não era um fóssil legítimo, enfim, foi uma farsa, uma fraude, portanto, não podia ser sustentado como de que o Homo sapiens, né, teria vindo, né, desse fóssil, né, que chegou nessa formação da ideia de que seria o homem de Pitdal, né, mas não era legítimo, era, na verdade, uma farsa, uma fraude. Pierre Lagoux, né, tentou demonstrar que a raça Grimaldi, né, não existia. Não é? Eu disse há pouco, né, que o homem Grimaldi, não é, de acordo com o Diop, teve origem na África, né, mas esse cientista, não pertencente à Academia Francesa de Ciências, simplesmente, não disse que que essa raça, né, não existia, né, mas ele não conseguiu provas, ele, de acordo com o Diop, ele foi muito evasivo, né, foi evasivo em seus argumentos, não é? Na verdade, ele, quando tentou provar a inexistência, né, da raça Grimaldi, ele não falou coisa com coisa, né, em outras palavras, né, o que Diop, né, coloca aqui no texto é basicamente isso, de que ele não foi objetivo, não foi objetivo, não teve nenhuma precisão, inclusive tem uma parte do texto que diz assim, olha só, aspas, né, para Diop, o autor não ajuda o seu leitor a evitar esta confusão. Em vez disso, ele nos leva a pensar que ele está discutindo prognatismo facial quando ele está meramente discutindo prognatismo alveolar dos dentes da adolescente. Ele não é menos vago sobre outra característica, as proporções dos membros. Enfim, o que o Diop nos fala, né, nos ensina, que as tentativas dos franceses, né, dos ingleses, do europeu, né, do eurocentrismo, né, em resumo,
e muitos deles, né, como foi o caso de Pierre Lagoux, não que tentou, né, tentou argumentar na verdade, claro, escreveu argumentos, né, escreveu textos, né, sobre isso, mas os textos aí que foram depois lidos, né, por Diop, né, o Diop percebeu, né, que, pô, ele não está sendo claro aqui, ele está sendo evasivo, ele está sendo impreciso, não é? Falando, na verdade, tem uma parte aqui que o Diop disse que né, que a confusão feita, né, pelo autor francês, assim, eu vou chegar aqui às minhas conclusões, já já, né, a confusão feita pelo autor francês, né, que aliás foi lida aqui, né, eu li aqui para vocês, né, que ele está discutindo prognatismo facial, não é, quando ele está meramente discutindo o prognatismo alveolar dos dentes de uma jovem adolescente. Bom, isso aqui, não é, demonstra claramente, e essa clareza, né, nos apresentada, nos dada, né, pelo Sheikh Anta Diop, né? E por último aqui, né, assim, o Diop, né, faz essa apresentação, né, da extensão do substrato negro da humanidade, né? E aí ele apresenta esse substrato que ele usa, né, como eu disse, ele faz uso, né, da palavra negroide, mas, enfim, né, nós já entendemos, né, de qualquer forma, né, negroide aí, não e conforme disse o Aurélio, é semelhante ao negro, não é parecido com o negro, não é, mas de fato eu não sei se foi por isso, né, que o Diop fez uso ainda da palavra, né, negroide, né, que, como eu disse, ele faz uso em todo o texto, né, mas chamou atenção, né, para dizer de onde veio o texto, né, ou melhor, o termo, né, que não foi ele, né, que criou, né, senão pelos racistas, né, europeus. Ele diz que, né, o substrato negroide é tão extenso quanto durável, ou seja, ele vai mostrar, a partir daí, pessoal, não é, que as variantes observadas no ser humano negro, não claro, varia, né, de região para região, e ele faz essa demonstração, não é, ele traz à tona, né, todo esse contexto, não é, desde desde o período arcaico, né, desde o neolítico, o paleolítico, e, enfim, passando, né, pela fase histórica, não ele demonstra, né, que a presença do homem negro, ela se constata, se constata em diversas regiões, aí ele fala, né, da Ásia, fala da Europa e da própria África, mas que a sua raiz é africana, Em poucas palavras, ou em resumo, assim, talvez eu tenha aqui eu posso ter ficado devendo aqui outras questões que ele levanta mais adiante, apresenta, inclusive, fotos, fotos interessantíssimas, de crânio, aurinacianos, apresenta fotos, mais na frente, tratando de aqui na imagem 48, na descrição 48, a Vênus Etetot, fazendo uma comparação, da existência, de mulheres negras, com suas formas belíssimas, que já existia, no antepassado africano, comparando com o biotipo moderno, para mostrar que havia uma semelhança, entre as mulheres negras, da história, dos períodos antes da história
é encontrado hoje na modernidade, né? Na época do Diop, né, dos anos 50, dos anos 60, e podemos dizer até os dias atuais. Bom, eu fico por aqui, não é? Vou finalizar, esperando agora alguma questão ou contribuição, não é, de vocês. É isso, meu caro Aldo. Ok. Eu faço papel assim um pouco complicado, porque, na verdade, foram quase 45 minutos de fala, nem parece, né? A sua fala vai legal, vai com profundidade, e o tempo passa aqui e a gente fica ouvindo. Parabéns, foi uma belíssima exposição, entendeu? Porque é muito Obrigado. denso, cada parágrafo praticamente é uma aula, então mas você conseguiu dar conta efetivamente da exposição do conteúdo. Então, está aberta a palavra para alguém ou algum companheiro ou companheira queira se manifestar, levantando a mão, para que possamos fazer algum considerando sobre a fala. Necessariamente não precisa ser pergunta, mas pode ser um complemento, pode ser, enfim, o que você achar melhor, tá bom? Neuza, tá tudo certo por aí? Se você me ajuda aí, porque eu estou no celular. Quem está levantando a mão, por gentileza, na ordem. O Manuel Cocholo levantou a mão. Tá, vamos lá então. Manuel, pode falar. Só informando que nós vamos tentar o tempo agora para permitir um número maior de pessoas falando, 3 minutos, tá bom? Para que haja, digamos assim, mais interatividade das pessoas aqui. Pode falar, Manuel. Saudações a todos, mais uma vez, boa noite e obrigado por esta oportunidade. Meu querido Aldo, eu acabei levantando a mão porque não tinha ninguém cá que levantou a mão até agora, né? Pelo que eu vi. Mas, Nazito, eu queria eu não te digo parabéns, já sabes por quê, porque não mereces. Brincadeira, já sabes, é o contrário que estou dizendo, né? Mas essa teoria de argumentos, por exemplo, de não mereces, né? De não falar, do silenciamento, ela é característico. Eu queria, porque tirei a nota aqui sobre essa questão da, 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 da transformação dos factos em hipóteses. Há sempre esta negação de dizer parabéns, dizer que foi uma grande explanação, foi por isso que eu comecei mesmo dizendo, não vou te dizer os parabéns porque não mereces. Por quê? Porque para tu mereceres, eu tinha que ter contrafactos eurocêntricos. Porque quando a pesquisa aparece muitas vezes como primária do ponto de vista africano, ela não é reconsiderada. Não sei se vocês estão a entender o que estou tentando dizer. E do ponto de vista ao longo da história, isto até agora acontece na nossa produção científica, esta tentativa de transformar argumentos, factos em hipóteses. O grande debate sobre isso, eu como estudei nos últimos anos de etnofilosofia, teve mesmo no facto da etnofilosofia, porque a etnofilosofia, ela surge como uma filosofia contemporânea que tentou legitimar e atualizar os Diopes, esse pessoal todo. Mas o primeiro facto que foi considerado foi que, de facto, que ela era folclórica e ela era baseada na oralidade e todos aqueles estereótipos que tu conheces. O ponto-chave que eu queria que a gente refletisse é que este movimento de levar, por exemplo, a Unesco para o Egito, de refazer a história da filosofia, colocar Platão, os gregos, aliás, não Platão, os gregos como Pitágoras, no Egito, continua sendo este caminho de branqueamento, de comparação quase obrigatória, como a grande luta que teve entre o Tonge e Bossi Bolagar, porque Bossi Bolagar chegou a dizer que a história da filosofia
qualquer africano que disser que a oralidade não é um fator, não é um facto na produção da ciência e ela não tem argumentos epistêmicos fortes, tinha que queimar o livro de Platão, porque Sócrates não fala. Sócrates, ela aparece através da oralidade. E como que você vê este fenômeno até hoje, né? Porque esta coisa tem que ver também com o grande problema atual da migração. Hoje nós falamos muito do patriotismo, dos espaços de identidade. Isto é muito engraçado, porque a primeira migração, esta que você fala, da pré-história para cá, fala de sujeitos, não havia passaportes nem fronteiras. E estes sujeitos hoje são cortados por passaportes de fronteira. O passaporte veio ser dado este fenômeno igual da ciência, do quadro teórico na produção da ciência. Sem o quadro teórico, você não faz. Então, Shekant Diop seria um quadro teórico hoje? Seria o passaporte para a entrada no mundo da ciência? Sim ou não? São essas questões que eu queria te colocar para juntos pensar. Tentei sintetizar, né? A última aula. Obrigado. Obrigado, professor. Mais alguém, Neuza, que tem que Ninguém levantou a mão aí? a mão por enquanto, Aldo. O pessoal está refletindo ainda. Vamos ver se. Vamos fazer assim, Nazito, vou fazer uma pergunta e também é uma dúvida, né? Primeiro, que a conclusão, né, eu queria talvez que você pudesse comentar sobre a conclusão do autor. Me pareceu extremamente importante a conclusão. E a impressão que eu tenho, olha que é ousadia, a impressão que eu tenho é que o livro deveria começar pelo fim. A impressão que eu tenho ao ler aqui esse capítulo é que o livro talvez seria mais prudente, claro que tem a metodologia do autor, mas começar pelo 13º capítulo, entende? Porque exatamente a partir de onde nós podemos perceber a abertura de um processo de legitimação, de conhecimento, e que achei muito interessante ele concluir exatamente com esse capítulo falando dessa polêmica, que é uma polêmica que eu não vou aqui fazer comparação, mas eu queria, talvez, no próximo debate, aprofundar essa questão relacionando a origem do homem dentro do contexto do processo evolutivo, porque muitas vezes os cientistas trabalham com essa contradição, inclusive neste conceito teórico da evolução e do próprio criacionismo. É um debate que a impressão que eu tenho que ele precisa ser feito. Claro que não aqui. Por quê? Porque precisamos abrir esse debate de forma mais objetiva. Por exemplo, neste contexto de abrir esse debate, eu acho que uma contribuição importante que nós poderíamos, por exemplo, travar e trazer à baila é o texto do Engels, o trabalho enquanto elemento ontológico neste processo da transformação do macaco em homem. Entende? Porque aí nós estaremos dando uma contribuição fantástica nesse processo evolutivo, né? E a nossa relação direta com a natureza, que é mais fantástico ainda. Né? Então, mas eu acho que eu viajei, saí um pouco fora, mas eu só queria que você pudesse esclarecer um pouco comentar um pouco sobre a conclusão, que tem os elementos importantes da conclusão também, assim como todo o livro, assim como a sua exposição. Mas paro por aqui para não extrapolar. Eduardo, é isso? Que também levantou a mão. Fica à vontade. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de divagar um pouco, né, em cima
do que foi apresentado hoje e das considerações do Manuel. Eu moro no Espírito Santo, sou um educador popular em um território quilombola chamado Sapê do Norte, e tenho trabalhado filosofia africana a partir das festas de São Benedito, né, principalmente das manifestações igual o jongo, o ticumbi, o baile de Congo, o regibois. E minha dificuldade tem sido justamente essa, expressa pelo Manuel, né, que geralmente é mais fácil a gente enxergar essas manifestações pelo conceito de cultura. E o conceito de cultura, embora tenha garantido alguns direitos e algumas conquistas para o movimento negro no Brasil, ele está em um momento em que esse conceito ele mais limita, né, limita do que traz ganhos, né, justamente por conta disso, porque se vê mais como um folclore, como algo, uma coisinha bonitinha, né, uma coisinha coloridinha, e não se pensa no potencial de discurso que tem essas manifestações, e que elas não acontecem ao acaso, elas estão incluídas dentro de um sistema econômico, dentro de um sistema de trabalho, né? As festas, elas não são atividades aleatórias, ela cumpre junto com o trabalho um ciclo, né? E tenho tentado caracterizar essas festas, no caso aqui no Espírito Santo, as festas de nossa população negra, são geralmente devoção a São Benedito, e é durante essas festas que se juntam as comunidades e se juntam as brincadeiras. Então, eu tenho tido feito a tentativa de ver nessas festas um ambiente acadêmico, uma universidade, um lugar onde vai se ter o pensamento crítico, onde vai se criar os conceitos e, consequentemente, as filosofias, né, de um lugar, igual foi colocado a etnofilosofia, né? Eu acho engraçado que, por exemplo, a Grécia, a época do pensamento socrático, de repente a gente poderia estar vendo a própria Grécia como um pensamento etnográfico, né? Mas geralmente isso não é apontado para os europeus, né? Quando os europeus estão pensando, eles estão fazendo ciência, filosofia. Quando outros povos estão pensando e utilizando de mitos e tal, você não tem uma ciência, uma filosofia, você tem uma cosmovisão, você tem saberes, você tem outras palavras que é usado para definir, né? E eu queria saber do apresentador, mas também de todos vocês que são filósofos. Eu tenho muita vontade de fazer filosofia também em algum momento, né? Eu estou tentando agora o doutorado, vou tentar na filosofia também. Mas seria possível, vocês acham, enquanto um grupo, que seria possível enxergar essas manifestações que a gente tem no Brasil, igual é a capoeira, igual é o candomblé, igual é as congadas, os moçambiques, não necessariamente por uma via da cultura, mas como uma epistemologia, ou melhor, como um paradigma africano, porque nesse sentido eu veria o Diop como alguém que consegue descrever esse paradigma, né, uma organização da produção científica a partir do Egito, porque, como a gente vê a partir desse estudo que nós fizemos, o Egito foi importante na consolidação do pensamento dos gregos, dos países do Oriente Médio, para a gente que é brasileiro, na consolidação de nações que hoje compõem a Nigéria, que hoje compõem a República Democrática do Congo, Moçambique, Angola, quer dizer, todos os países que são fundamentais hoje para a nossa formação enquanto brasileiros. E o Egito, ele consegue trazer essa unidade,
né, dentro dessa diversidade de pensamentos que tem no continente africano, com um trabalho como o do Diop, a gente consegue enxergar o Egito, né, cumprindo essa função não necessariamente de uma filosofia africana, porque existem várias, mas como um paradigma africano. E eu ousaria dizer que o próprio pensamento contemporâneo, ele não é necessariamente uma folha em branco, né? Eu acho que o pensamento contemporâneo, quando quebra com a lógica grega, né, do terceiro excluído, com todas essas coisas, eles reproduzem formas de pensamento que a gente consegue enxergar muito bem no que a gente chama de cultura popular no Brasil, que na verdade é uma cultura africana e indígena. A gente consegue ver em outras lógicas africanas também. Então, gostaria de deixar esse questionamento. Ok, Eduardo. Mais alguém, Deus, levantou a mão? Senão nós já passamos para Não o temos Nazito. nenhuma mão levantada, mas eu gostaria de falar. Aproveitar aqui a fala do Eduardo. Enquanto o Eduardo estava falando, eu fiquei aqui pensando, né? Claro que levando em consideração a fala do Manuel, a fala do Nazito, a fala do Aldo, né? E agora a fala do Eduardo. E aí eu fiquei pensando, né, que ele traz um questionamento que eu nunca tinha lido, que eu nunca tinha ouvido falar, sabe, de como a cultura, a partir do momento em que você vê, né, a tradição, a história, os saberes africanos, a partir da cultura, isso acaba perdendo o valor que realmente tem, né? Então, eu não, para mim não havia, pelo menos não me tocou tão profundamente como agora ouvindo o Eduardo, por conta de todo esse ambiente, né? E aí eu fiquei pensando, claro que nós temos aqui um objetivo que é registrar, né, todas as falas, todas as contribuições. E aí eu fiquei aqui pensando e gostaria de fazer uma proposta para o Eduardo, né, aqui, e não só para o Eduardo, para os demais também. Escrevam, façam artigos, o que acharem, resenha, mas eu acho que é muito importante colocar esse registro do Eduardo. A gente pode publicar no site da Aprofib, se a gente for fazer, né, um material maior, depois a gente pode incluir também essa reflexão, porque eu achei muito importante a gente deixar registrado isso. Né? Não ficar simplesmente como um comentário numa gravação que pode não ter a repercussão que a gente precisa que tenha, né? Então, se não só o Eduardo, mas todos que quiserem escrever para que a gente deixe registrado no nosso site, que a gente possa fazer a divulgação também depois. É muito importante, não só para nós, como para cada um de vocês, né? Então, é isso. O Abel, Ok, obrigado. eu acho que, Isso. Aldo, o Abel levantou a mão e a Ana Cláudia também. O que Isso. você acha? Passa para o Nazito primeiro, depois devolve para eles? A impressão que eu tenho é que já vão. O tempo está correndo, né? Vamos ver se talvez sejam falas complementares. Aí depois dessas duas, a gente já passa para o Nazito, para seus comentários e considerações. Pode ser? Abel, vamos ver se a gente já. Porque aí o Nazito vai ter bastante, então, um pouco mais de tempo para poder fazer as suas considerações. Abel. Boa noite, pessoal. Eu só pedi a palavra para parabenizar o camarada. O Nazito sempre está aí participando, dando grandes contribuições. E legal que ele foi a palavra do fechamento, né? Tamanha a importância. Eu só queria lembrar algumas coisinhas e fazer jus, né, ao merecimento, porque agora, nós, com esse
estudo nosso, nós estamos fazendo uma justiça muito grande, porque Sheikh Anta Diop, ele é pouco conhecido, não é, no Brasil, pouco estudado, pouco comentado. Mas ele é uma pessoa de suma importância. Ele talvez seja aí o Copérnico. O que o Copérnico fez no século XV, ele está fazendo aqui, mas do ponto de vista cultural, histórico, antropológico, não é? Então ele fez o que nós chamamos de Revolução Copernicana. Ou seja, ele mudou totalmente o eixo da história. Porque até então, as compreensões que se tinham eram totalmente outras, né? Que a África quase que não aparecia, que não tinha um sentido, que não, sabe, era um povo, assim como Hegel, né? E, sabe, menosprezando. Não, ele foi capaz de falar, não, aqui está a origem de tudo, vocês é que estão enganados, não é? Então ele fez essa revolução copernicana, não é? Assim como o Copérnico, não é, dizia para que a teoria geocêntrica estava errada e que a teoria heliocêntrica é que era certa. Então, com isso, ele fez a chamada Revolução Copernicana, não é, que ficou um exemplar. E o Sheik consegue fazer isso também com a África, colocando a África como origem de tudo, não é? E não ponto desprezível. Ou seja, o Sheik, ele é um cara assim, talvez, comparado ao que o Marx fez, que também fez uma revolução grandiosa, não é? Do ponto de vista de que é a classe trabalhadora é que tudo faz, é que tudo, não é? A riqueza está nas mãos da classe trabalhadora e não na classe dominante, não é? E também uma revolução que talvez igual a de Freud. Freud vai mostrar que a razão ela é pequena. A nossa razão, embora importante no nosso corpo, na verdade, o nosso subconsciente ela é muito maior do que a nossa própria razão. Então, essas revoluções importantes assim colocam o Sheik nessa condição, não é? E nós temos que relevar isso. E o que ele disse em 50, vocês vejam, para ele pegar o título de doutor, ele teve que deixar essa tese dele de lado e teve que fazer uma outra, de exigência da Sorbonne, na época, que dizia o seguinte: olha, você vai fazer uma outra dizendo que o Egito não é pertencente à África e que nem o povo egípcio é negro. Pois ele teve que fazer uma tese, outra, que não essa, dizendo essas coisas, para poder pegar o título. E realmente ele pegou o título, não é? De doutor com essa outra tese. Mas não, o que se verificou recentemente, muito agora atual, é que todas as teses do Sheik estavam realmente certas. E mudou a história. E hoje nós temos uma plena compreensão mundial de que o berço da humanidade é realmente a África. Não é? E que o povo egito, sim, era negro e que fundamentou. Não é? E se ainda tiver alguém que possa querer vir questionar isso, pô, é só olhar, não é? As pirâmides. Uma das 7 maravilhas do mundo, uma das únicas que ainda estão de pé e que estão lá. Olha, não é? Quer mais evidência do que essa? É impossível. Então, eu queria, já que nós vamos terminar a leitura, dizer que todos que fizeram as leituras contribuíram muito, deram essa real valorização ao autor, que estão todos de parabéns, e que nós, com esse esforço, que foi um livro de quase 500 páginas, foi um esforço grandioso e que cacifa a gente para fazer ainda mais coisas mais profundas ainda, se a gente quiser, e se a gente precisar, e assim por diante. Então, eu queria agradecer de antemão
também as possibilidades que eu tive de estar aqui, interar com vocês. Né? Então, é só agradecimento. Valeu, um abraço a todos. Valeu, Bel, valeu, bacana. Professora Ana, contigo. Buscando contribuir aí com o Eduardo, com o Manuel, com o Nazito. Primeiro, parabéns, Nazito, foi muito bom. Fechou com chave de ouro. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Tá. Na hora que vocês comentaram, e principalmente o Eduardo depois veio para pensar essa relação da cultura, né, africana, mas com o espetáculo, eu lembrei de uma tese de doutorado que transformada em livro, que chama Leste dos Sonhos, né, da Nastasia Martin, que ela esteve vivendo com o povo Ivi, que é lá um povo ancestral que vive nas florestas da Sibéria, né? E lá ela vai dizer de uma prática, gente, buscando não jogar o nenê junto com a água do banho, tá? Tem alguns brancos aí que a gente pode buscar para o diálogo, tá? Então, ela foi observar o modo como a cultura desse povo Ivi, que tem uma relação muito grande com uma cosmopercepção de mundo, foi apropriada pela tecnologia russa como uma forma de espetáculo, espetacularizando, então, o modo de vida, o modo de estar no mundo dessa população, fazendo com que ela perca força. A partir do momento em que eles transformam em espetáculo, em aquilo que você vai para desfile, que você vai para fazer qualquer tipo de manifestação cultural, você faz com que aquilo que tem uma relação com os encantados, uma relação maior com o outro, né, o outro numa forma muito mais ampla, perca força. E aí você perde o conteúdo básico da cultura. O problema não está na cultura, na forma de ver o mundo, o problema está na forma como isso é desapropriado pelo Estado, como uma forma de colonização das mentes. Então, o modo como esse povo Ivi antes usava, no contexto social, as relações que ele estabelecia com o mundo sobrenatural, como forma de entender o mundo, através desse artefato usado pelo governo russo, eles perderam todo o vínculo com a natureza. Eles perdem todo o vínculo com o que eles são. Eles se tornam somente um espetáculo cultural. Entendem o que eu estou falando? Depois eu posso fotografar as páginas desse livro para vocês lerem, porque é muito interessante a forma como ela vai refletindo o que ela observou acontecer lá na Rússia. Tá bem? Ok, obrigado. Gente, nós estamos com o problema do tempo. Aldacir, para finalizar, e já passo para o Nazito, para a gente fechar esse. Aldo, o Abel levantou a mão também, e o Manuel... Não sei se ele levantou a mão ou esqueceu de abaixar, não sei. Eu acho que o Abel esqueceu. Esqueci de abaixar, desculpa. Tá, o Manuel Alves também está querendo falar e está no chat. Tá bom, vamos lá. Ok. Então, eu provocado aqui pelas falas aqui depois, principalmente do Eduardo e da professora Ana, essa questão da cultura e de como que a gente relaciona, como o Nazito expôs sobre a questão do Job, essa não é uma tentativa, mas a prática do apagamento, que ela começa e ela vem desde o nosso século de África, e passando por aqui, só para pontuar de forma muito, muito direta, como professora, que não é por acaso
porque eles espetacularizam as culturas, mas eles se apropriam da nossa cultura para apagar. Então, isso fica muito latente quando a gente olha para o carnaval, para o nosso carnaval brasileiro, né, que tinha nas escolas de samba, uma essência da crítica e uma produção cultural, mas com conteúdo de formação. O que eles fizeram? Foram para dentro das escolas, se apropriaram das escolas e hoje, com o poder econômico, eles fazem do jeito que eles querem fazer. Ainda que seja, mas virou um grande teatro aberto, que se torna apenas um espetáculo. Não se tem mais aquela profundidade do debate. Eu penso que é nesse sentido que o Eduardo também pontuou aí, e que a gente precisa realmente trazer, e aí vamos ser Paulo Freire, a cultura como prática de liberdade. Né? Paulo Freire deixa isso muito explícito, a cultura como prática de liberdade. Então, quando a gente tem o conhecimento, eu penso que a partir de aí, a partir desse ponto, a gente consegue fazer de forma bem direta, né, esse resgate da nossa cultura, esse resgate, inclusive da cultura ancestral, para saber de onde a gente parte e para onde a gente vai. Só para dar um pitacozinho nesse sentido. Legal. Manuel, é isso. Depois a Cris, aí já definitivamente nós vamos passar a bola para o Nazito. Manuel? Tá, eu quero parabenizar o professor Nazito pela exposição, mas, ao mesmo tempo, assim, algumas coisas que me chamam a atenção, né? Nós, enquanto eu não sou professor oficialmente da rede pública oficial, mas como nós temos debatido essas temáticas que o Cheikh Anta Diop nos apresenta nos nossos espaços escolares. Assim, eu gostaria, em 1 minuto cada um, que fosse, a gente tem feito, teoricamente, a gente se abasteceu, mas e a prática? Nas escolas ou nos espaços que nós estamos, nós temos feito isso? De que forma que a gente tem feito isso? Como estão as nossas escolas em atendimento a 10.639 ou a 11.645/2008, que aí traz os indígenas? Como é que nós temos feito isso? Temos, de fato, feito isso? Assim, o grupo é pequeno, mas mesmo esse grupo pequeno tem feito, de fato, isso. E com relação aos movimentos de negritude, eu coloquei por escrito que as questões negro, preto, sei lá, né, eu acho que a gente já conseguiu consolidar isso, né, embora a questão pardo é um debate que não tem como fugir, principalmente dentro desse grupo, né, mas que assim eu vou adicionar algumas coisas que me chegaram hoje, e outras coisas que eu adicionei para a gente fazer esse debate. Mas, fundamentalmente, assim, o que nós temos feito para ampliar no espaço que nós estamos esse debate que o Cheikh Anta Diop
apresentou para nós. Obrigado, parabéns para o professor Nazito, parabéns à Aprofib, né, por trazer esse debate para nós. Obrigado. Aldo? Falando aqui sem o som. Cris, para depois passarmos para o Nazito. A apropriação cultural, ela é tão, assim, absurda, porque o processo de discriminação, de inferiorização da nossa religião ancestral, o quanto de homens pretos e mulheres pretas morreram dentro do escravagismo, 1900, as polícias invadindo os terreiros de candomblé, chegaram a pegar uma mãe incorporada, colocá-la sentada em cima de um formigueiro. Então, a violência da década do início de 1900 e toda a truculência para que a nossa religião não perdurasse. E hoje a inversão de valores. Veja bem, hoje eu vejo homens pretos, mulheres pretas, para que tenham uma vida, né, entre aspas, em paz, dentro das igrejas eurocêntricas, enquanto muitos brancos estão dentro da nossa religiosidade, estão ali, e assim, de uma forma que você olha e faz, mas por que ele conseguiu tanta informação? Porque ele tinha dinheiro. Então, isso fere realmente aqueles que aprenderam, porque no Brasil tem assim, né? Você tem que saber a pele ao qual você veste. Isso é uma grande verdade, porque nós vemos aí pretos, até muito mais retintos, que não se reconhecem. Então, isso é muito sério. Esta usurpação cultural que foi posta é muito sério e tem que ser combatida, porque é de doer tais coisas. Muito obrigada, atenção. Obrigado, Cris. Nazito, vamos combinar uns 10 minutos, porque, se possível, né? Porque nós temos algumas indagações aqui que precisam ser mencionadas ou retomadas como eventual encaminhamento ao final. Pode ser, Nazito? Pode sim, Aldo, pode sim, até porque até porque nem todo mundo fez pergunta, apenas, né, fez suas colocações e contribuições, não é? Então, e também, assim, algumas referências, né, à minha fala. Eu agradeço, né, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade. Eu penso que, como todos e todas, né, nós aqui estamos aprendendo, e é essa aprendizagem, né, que nos levará a nos fortalecer, não é, enquanto profissionais, né, enquanto professores, professoras, cidadãos, cidadãs, não é, e militante, né, e militante principalmente, me parece que preto milita, não sei se ainda milita, né, no movimento negro, não é, pronto, então como eu, não é, então militamos, né, no movimento negro, e aí nós precisamos, né, nós precisamos de conhecimentos como esses, não é, que nos permitem ser mais precisos, mais honestos, intelectualmente falando, enfim. Mas eu havia perguntado ao Manuel, não é, foi muito bom o que ele falou, não é, eu fiquei, assim, eu entendi, não é, eu entendi que eu deveria ter falado sobre
sobre os argumentos postos, não é, pelos cientistas africanos, ou melhor, africanos não, pelos cientistas europeus, não é, enfim, né, pelo eurocentrismo, não é, e de fato eu não quis, assim, foi na verdade foi uma decisão minha, né, de não fazer, assim, dizer o que eles disseram, né, senão, assim, trazer apenas o ponto conclusivo, né, trazer apenas o ponto conclusivo sobre o que eles disseram acerca das teses sobre as teses do Sheikh Anta Diop, não é? Apenas eu quis, de fato, evidenciar isso, e também, não posso deixar de dizer que eu não me lembraria, né, não memorizaria, se eu não escrevesse, né, se não trouxesse, né, se não colocasse tudo no slide, os pontos através dos quais, né, eu mostraria o que eles disseram, desafiando Diop de que ele teria feito uma pesquisa errada, né, de que, enfim, mas foi muito importante, assim, entender tudo isso, até porque essas questões aqui, os argumentos contrários, né, ao do Diop, né, que são muitos, né, e aí essa questão do apagamento, de fato, também faz referência, né, a isso, não é, o apagamento cultural, o apagamento histórico, não é, o Abel lembrava aí, não é, a contribuição às avessas, né, do Hegel, não é, em relação a esse apagamento histórico, né, de que a África não tem história, de que, enfim, não haveria pessoas, homens pensantes, né, seres pensantes, não é, como diria Descartes, não é, a res extensia res pensante, não é, enfim, e, né, para não me alongar sobre essa questão, não é, eu aproveito, né, para dizer que esse texto do Diop, não é, na verdade, ele será retomado, não é, eu acho que certamente individualmente, né, por cada um de nós, porque é assim que a gente faz na academia, não é, quando a gente lê um texto em uma disciplina, a gente não apreende tudo de uma vez, não é? A gente vai aprendendo, vai retomando o texto. E penso eu que nesse sentido, né, que a gente vai adquirindo tais conhecimentos para nos fortalecer, não é? E aí, já aproveitando o que você perguntou, Aldo, não é, sobre a conclusão, não é, do Sheikh Anta Diop, e você, de fato, fez você fez uma colocação interessante e verdadeira, não é? É como se ele tivesse iniciado o texto, não é? Ele, na verdade, apresenta no começo as suas conclusões, não é? Então, ele fala sobre o que ele pensa, não é, acerca dos antepassados humanos, né, do ser humano, né, sobre as origens, né, do ser humano, e ele, de fato, apresenta logo no começo as evidências arqueológicas, não é, de que o Homo sapiens, não é, o homem moderno, Homo sapiens, é africano, é negro, não é, e que essa tese, não é, essa tese foi contestada, né, foi pisoteada, né, foi humilhada, né, foi dita como errada, né, enfim, foi desaprovada, e isso, não é, isso merece realmente ser combatido por nós, não é, ser combatido por nós,
E penso que o que nós estamos aqui fazendo, né, como eu já disse há pouco, fortalecendo os nossos conhecimentos, fortalecendo, inclusive, né, a nossa memória, né, fortalecendo a nossa capacidade, né, de encarar essas questões, como nós podemos perceber, não são questões simples, né, são questões que realmente, como eu disse, como se trata, por exemplo, não o Sheikh Anta Diop, não expõe aqui, de fato, né, as teses opositoras, não e aí ele apresenta, né, os dados científicos, né, antropológicos, os dados científicos, digamos assim, da medicina, não ele fala sobre, né, da morfologia humana, não então, assim, a descrição morfológica, né, do ser negro apresentada, né, por Diop é interessantíssima, não algo que ele também o faz de forma oposta, ou melhor, ele não, né, ele citando, né, os franceses, né, os cientistas opositores, né, à sua tese, né, ele também apresenta essa morfologia dita por eles, né, pelos outros que negam, né, a tese, né, do Diop. Então, assim, trata-se de conhecimentos, estou querendo dizer com isso, gente, que são questões que nós nós não vemos, não lemos, não lidamos, né, com essas questões específicas, não da ciência no dia a dia, e por isso, nós temos a oportunidade de, uma vez ter visto aqui, nesse estudo, nessa apresentação, de todas, né, que já passaram aqui, de fato eu iniciei e estou terminando, mas todos que passaram aqui, deram uma contribuição belíssima, com muita pertinência, né, com muita relevância, eu sei disso, né, que houve. Infelizmente eu perdi algumas, devido, enfim, às minhas questões pessoais, de estudo, do doutorado, mas eu sei que todo mundo aqui deu a sua contribuição, deu o seu melhor, e com essas contribuições, e ainda com os comentários, que se ouve aqui, nós estamos nos fortalecendo e aprendendo sempre mais. Aldo, eu fico por aqui, para não atrasar mais, agradecendo já a oportunidade, e é isso, e vamos ver o que virá na frente, o que virá depois. E muito obrigado. Vou só assinalar aqui na conclusão 2 pontos que vai ajudar bastante nessa reflexão. Professor Aldo, não sei se me dá 3 segundos, porque eu parece que fiquei mal entendido. Não sei se o Nazito compreendeu-me quando eu dizia que não parabenizo. Era exatamente o contrário do que eu estava dizendo, porque a conferência de 1974 de Sheikh Anta Diop, como disse alguém, que muda toda a história de África, obriga a Unesco a mudar a história do mundo, do universo, a partir desta conferência. Quando eu dizia não parabenizo, estava parabenizá-lo, porque a partir daí, e deixa-se as referências europeias como únicas referências únicas referências na história do universo, 1974, recentemente. Então, era nesse sentido, estava a dizer que não trazer essas figuras foi fantástico. Então, o que eu estava a dizer, se nós estivermos numa banca ocidentalizada, não parabenizava. Era a metáfora que eu estou usando, não sei se compreenderam agora, porque não trouxe as referências para contrapor com as outras. É exatamente o contrário do que eu disse. É só para não ficar isso esclarecido. Não sei se o professor Aldo pode explicar mais ou menos o que eu estou tentando dizer. Eu entendi, mas aí eu estou perguntando, mais pessoas levantaram a mão, que nós estamos na fase de conclusão, mas vamos lá, também não vamos aqui criar problema nenhum. A Sônia levantou a mão, a Cris, não sei se levantou a mão ou deixou de abaixar.
Não baixou a mão a Cris. Sônia, pois não, Sônia? Eu não baixei. Boa noite a todos, a todas e a todos, né? Boa noite. Brilhante a sua apresentação, Nazito. Está de parabéns, né? E realmente você concluiu com chave de ouro, como diz o professor Manuel. Mas é assim mesmo, né, professor Manuel? Mostrando o contraditório é que mostra o que quer se afirmar, né? Eu acho esse processo bem interessante. Porque a gente aqui está contra uma maré do colonialismo, assim, de forma pujante, né? E o Sheik Antioco, ele exatamente traz essa possibilidade da gente não ver mais o mundo por um olhar como nos alertou Chimamanda, por um viés só histórico. Há um perigo, como ela mesma diz, a Chimamanda diz, né, quando ela diz que há um perigo profundo e de se ver a história da humanidade por um único olhar, uma única cultura, um único cabedal de valores, né? Então, ele passou anos da vida dele, décadas, né, estruturando a partir das ciências, e ele fez isso de uma forma, assim, muito segura, muito, assim, eu não sei se foi serena, acredito que não, porque ele deveria ser uma evolução em pessoa, assim, né, produzindo, enlouquecido, assim, não no sentido de ter que provar, mas mostrar os fatos, né, antropológicos, culturais, históricos, que estavam já desde sempre, mas que o embranquecimento da história da humanidade, que ainda tenta permanecer dentro da sua condição de supremacia, né, não deixa ainda que esse olhar não seja único. Mas aqui a gente está na contramaré, fazendo a coisa certa, né? Eu, depois desse livro, né, eu já vou para esse aqui dele, Civilização ou Barbárie, né? Porque é muito importante também dar essa olhada para outro texto dele, eu tenho outros aqui. Eu penso que ler o Diop, né, é fazer uma releitura, como o professor Manuel, da história da humanidade. É rever toda essa história. É rever algo que nos foi contado e vendido e introduzido nas nossas mentes durante um processo de formação longínqua, né? Então, eu penso que os encontros, eu também faltei bastante, né? Alguns, por conta das minhas atividades recém da universidade, e dos projetos que eu estou desenvolvendo, mas que fica, né, tem os vídeos, dá para olhar, dá para refletir, dá para discutir, dá para rever. Então é isso, também agradeço ao grupo, foi muito bom. Eu não sei qual é a próxima obra, se vocês já decidiram, se houve já uma decisão, mas eu espero que tenha a mesma intensidade do que nós tivemos com esse texto. Era isso. Obrigado, Sônia. A professora Sônia também tem tido um papel assim extremamente importante neste núcleo, nesse debate aqui, e tem feito, né, ao longo desse processo, ela apresentou várias obras para leitura e várias foram inclusive adotadas e contribuiu fortemente para a minha e certamente para a formação de grande parte das pessoas que estão aqui. Para concluir, para sintetizar a conclusão, vou ler rapidamente 2 parágrafos e eu devolvo para a Neuza. Ele diz o seguinte, olha, a pesquisa, ele está fazendo referência sobre a pesquisa que ele fez com esse livro. A pesquisa deu um salto prodigioso para a frente nos últimos anos, com o surgimento na África francófona
de uma geração de cientistas atrelado à tarefa de investigar as mais diversas questões relativas à ciência humana. A palavra francófona significa, né, as pessoas que compartilham conhecimento, fundamentalmente o conhecimento a partir do mundo francês, do conhecimento francês. E por último, e o último parágrafo é interessante. Se pelo conhecimento científico pudermos eliminar todas as formas de frustrações entre parentes culturais e outras que vitimam povos, a aproximação sincera do gênero humano para criar uma verdadeira humanidade será promovida. Que este volume contribua para esse objetivo sublime. E aí ele conclui subscrevendo o título. Acho extremamente importante. Eu passo para a Neuza, antes, porém, queria sugerir o seguinte, que teve um outro companheiro, um outro professor aqui, Manuel, que falou, que perguntou o que nós estamos fazendo na prática em relação a todo esse conhecimento que nós estamos aqui, né, acompanhando toda segunda-feira. Exatamente isso, Manuel, não sei se ele deve estar aqui ainda no grupo ainda, foi um questionamento que eu fiz já há uns 3 livros atrás. Né? Foi um questionamento que eu fiz. Como que nós podemos traduzir esse conteúdo numa linguagem didática para os nossos alunos, para influenciar na educação básica? Esse tem sido o desafio. Por exemplo, aqui em São Bernardo, tem um quilombo urbano chamado Meninos e Meninas de Rua. Por discutir com os companheiros sobre isso, ele pediu para que eu e mais alguém aqui, vou depois chamar pessoas aqui de São Bernardo que estão próximas, para nós falarmos sobre essas obras que nós estamos estudando aqui já nesse quilombo urbano aqui na cidade. Nós vamos lá falar dessas obras que nós tivemos aqui, né? Desde o livro anterior, depois passamos pelo racismo estrutural, depois passamos pela a ideia de uma filosofia negro-africana do Macedoa e o legado roubado, que é do James, George James. Então, esse último. Então, esse material já permite que tenhamos, digamos assim, bastante ou importantes contribuições no sentido de socializar com as pessoas. Então, nós vamos fazer isso. Mas eu queria propor, Neuza, para o Manuel e para quem estiver interessado, nós fazermos uma reunião específica para a seleção de material didático, para que a Profib disponibilize aqui no seu site, de forma que possa ter uma linguagem acessível a essa galera, por exemplo, que hoje estão estudando, né, era para estar estudando filosofia, mas o governo também excluiu praticamente a filosofia da grade curricular ou dos componentes curriculares. Então, eu quero deixar como encaminhamento essa proposta de quem tiver interesse de como pensar efetivamente, sem prejuízo à continuidade desse debate aqui que tem que continuar, mas como nós podemos traduzir esse conhecimento numa linguagem para poder, nos textos existentes, eu sei que a Sônia tem contribuição nesse sentido, e outros educadores e educadoras também têm, para que a gente possa criar um banco a palavra banco não é melhor, mas que possamos criar aqui um espaço para disponibilizar esse material para ser utilizado em sala de aula ou até mesmo nos movimentos sociais dos quais nós participamos. Gente, parabéns para todo mundo. Foi extremamente importante ter aqui neste grupo de estudo dezenas de companheiros ao longo desse processo, participando, lendo, dando, né, dando calafrio, né, preocupado em fazer uma exposição. Mas foi um grande desafio, foi uma aprendizagem coletiva fantástica. Então, parabéns a todos e todas, e eu passo a palavra para a nossa presidenta para que ela possa, então, fazer os Aldo, a Valderez levantou a mão, eu vou passar para a Valderez primeiro e depois eu faço encerramento. Valderez? Boa noite.
É, mais uma vez, parabenizar aí pelos estudos. Infelizmente, eu não consegui participar de todos, mas é muito enriquecedor. Queria comentar principalmente, começar a comentar pela fala do, acho que é Eduardo, quando ele fala da questão lá do Espírito Santo, né? Se eu entendi, acho que é o nome dele é esse, Eduardo. Na questão da abordagem com relação à cultura. Vejo que tem alguns autores que ressaltam isso aí que você está falando, se eu entendi o que você quis dizer, de tratar da questão da população negra mais sobre o viés da cultura, né? Nesse sentido mais estrito, das manifestações culturais. E eu via esses dias aquela escritora, acho que é nigeriana, Oironke, Oyumi, acho que é esse o nome, e que ela fala que não, da abordagem não ser simplesmente antropológica, né? Ou seja, da questão étnico-racial, mas que seja também sociológica, e eu diria, em todos os âmbitos, histórico, filosófico, e de todas as áreas que se conseguir, que se pode abordar, né? Para não ser algo só no sentido mais estrito da contribuição cultural da população negra, que é incrível, fantástica, né? O próprio Antônio Diop fala disso, e outros autores, como Quilélia, a própria Beatriz, e o Clóvis Moura, esse que eu estou estudando até esses dias, porque a gente teve atividade aqui, e ver o quanto é fundamental esse conhecimento. O próprio Clóvis Moura fala de ser tratado só de... Muitas vezes, a questão do negro ter sido abordada mais sobre a questão étnica, questão cultural, né? E eu acho que essa abordagem que você propõe aí é muito importante, né? Porque é muito mais profundo. Alguém também comentou aí sobre o que foi o processo de colonização da África, né? E o quanto isso foi desastroso e configurou o mundo inteiro, né? Então, são questões que é importante mesmo ser analisado de forma muito mais profunda, né? E a gente não tratar a questão da população negra só pela valorização cultural que ela trouxe para o país, né? A cultura no sentido mais estrito aí, né? Eu acho que acho que esse estudo aqui é fundamental, tem contribuído muito para isso, mas eu acho que essa atenção que o Eduardo e que outros aí fizeram para essa questão é fundamental. Acho que a gente ter esse olhar para essa discussão toda, para a gente não ficar só com alguns vieses, né? Tá certo que a gente tem que partir de alguns, mas é importante a gente ter essa compreensão de que a coisa é muito mais profunda. E é isso por enquanto. Obrigada. Obrigada, Valderez. Bom, chegamos ao fim, né, de mais um estudo. Esse é o nosso 6º livro, né? Os outros, e sempre numa sequência, né, de livros importantes, de conhecimentos a cada vez mais aprofundados, né? E eu acho que para escolhermos agora a próxima obra, ela tem que ser com bastante cuidado, porque se a gente tá vindo num crescente, a gente não pode perder esse caminho, né? Então, talvez a gente demore umas 2 semanas, 3 semanas para retomar os estudos, mas não vamos parar, evidentemente, né?
O professor Aldo aqui já sugeriu uma reunião para nós discutirmos a preparação de textos didáticos para que os professores tenham subsídios para trabalhar em sala de aula. Provavelmente a gente marque numa segunda-feira, a próxima ou a outra, né? Temos várias propostas de pingado filosófico também, que nós, por conta de outras agendas, não conseguimos fazer. Então, nós vamos manter alguma atividade nas segundas-feiras. Enquanto isso, a gente vai preparando a organização da próxima obra, tá bom? Então, é isso. Eu só tenho a agradecer a todos e todas e todes. Se vocês estão agradecendo o acolhimento, eu também agradeço demais o acolhimento de vocês, tá? Porque se vocês não acolhessem a Aprofib, nós não teríamos para quem fazer esse trabalho, né? Então, agradeço a contribuição de todos os expositores, a contribuição de todos que participaram de alguma forma, falando pelo chat, ou só ouvindo, que comentaram lá no grupo, enfim, toda a contribuição, a própria presença, nem que seja só a presença, ela já enriquece e muito, e valoriza muito o nosso trabalho, tá bom? Então, muito obrigado mesmo do fundo do coração a todos e todas, e estamos todos enriquecidos, todos. Neuza, sim. Perdão aí, o Eduardo, ele está naquele grupo do núcleo? Está, mas ele não tem conseguido participar por conta do trabalho e acho que é faculdade que ele faz também. Eu tenho falado com ele de vez em quando. Sinto pena, porque o Eduardo Rosa é um companheiro que nós desenvolvemos isso lá em 2003, logo depois da aprovação da Lei 10.639. Ele ajudou a nossa escola no trabalho de discussão da lei lá. Então, o Eduardo Rosa, ele fez várias atividades na escola que eu trabalhava, trabalhando com os alunos mesmo e com a comunidade. Nós chegamos a desenvolver um projeto, não para o mês de novembro, mas para o ano inteiro, de discussão da Lei 10.639. Sim, estou me referindo ao moço do Espírito Santo. O Eduardo Rosa, eu tenho contato aqui com ele. Bom, então tá bom. Não, eu não sei se é Eduardo também, se eu entendi errado. Eduardo Oju. Eu acredito que eu estou lá também no grupo do WhatsApp, não é? Eu queria o seu contato. Tá. Qualquer coisa. Eu vou te mandar uma mensagem lá, Valderez. Por favor. A gente conversa. Então tá bom. Eu troquei os Eduardos, mas valeu a informação. Os dois são maravilhosos. Valeu, gente. Valeu, gente. Boa noite. Então, tá. Uma ótima noite. Um beijo, Valderez. Boa noite. Boa noite. Até segunda. Até a próxima. Até. Obrigado, Sônia. Obrigado, Nazita, Abel. Marcia, todos, Cris, todos. A bênção dos meus mais novos, dos meus mais velhos, dos meus iguais. Beijos a todos aí. A todas e todes. Valner ficou quietinho hoje. Marli. Boa noite. Boa noite.